Vamos ver mais um exemplo usando a associação de resistores, que é um pouco mais chatinho, porque se você não tomar cuidado, você responde errado o que ele está perguntando. Ele pede qual é a corrente que vai passar pelo trecho de fio que liga os pontos A e B desse circuito aí. Olhando bem o circuito, nós vamos desenhar ele de uma maneira mais óbvia, mas eu tenho um monte de resistores aí em paralelo, né? Um monte de resistores em paralelo. Observe esse resistor de 6K, ele está ligado aos mesmos pontos. Note que o ponto A está conectado com o ponto B, né? É o mesmo fio. Então o resistor de 3K está ligado entre os mesmos pontos que o resistor de 6. Então esses dois de 6 e 3 estão em paralelo. E os outros três aqui de baixo, eles também estão em paralelo, né? Porque eles também estão conectados aos mesmos pontos. Observe, o primeiro resistor de 6K está ligado a esse fio de baixo, que é o mesmo fio no qual o resistor de 6K está conectado. Esse outro de 6 também. Basta você enxergar isto nesta direção, esses três aqui estão em paralelo, né? E depois na outra direção, na direção diagonal. Você vai ver claramente que os resistores estão em paralelo. Mas, de qualquer maneira, vamos desenhar esse circuito novamente. Ok? Olhando assim. Ó. Vamos desenhar esse circuito novamente. Então, vamos lá. Eu tenho uma fonte de 240 volts. O resistor de 4K. Agora eu tenho o conjunto desses dois de 6 e 3 que estão em paralelo. Vamos desenhá-los assim. Todos na vertical e na horizontal, a gente enxerga mais fácil. 6K e 3K. Né? Eles estão em paralelo. Aí eu tenho aqueles outros três resistores de 6 que também estão em paralelos. Né? 1, 2, só que eu tenho 3. Vamos colocar o terceiro aqui. Pronto. Eu tenho 3 resistores de 6K. 6K. Vamos marcar as correntes em cada resistor. Eu não calculei ainda, né? Mas é a primeira coisa que é aconselhável fazer. Vamos marcar a corrente em cada um deles. A corrente pelo resistor de 4K eu vou chamar de I1. Vamos marcar lá. Pelo resistor de 6K, I2. Vamos marcar lá. I3 pelo de 3K. I3. Agora pelos três de baixo. O primeiro resistor de 6K, I4. Vamos marcar lá. Pelo outro de 6K, I5. I5. E pelo outro, pelo último, I6. I6. Agora, não marque a corrente pelos fios, porque você mudou o layout do circuito. Então, você pode se confundir. Onde é que está o fio AB no circuito que eu redesenhei? Calma. A melhor coisa é o seguinte, ele pediu para calcular a corrente pelo fio AB. Então, vamos usar o circuito equivalente. Né? Eletricamente, todos os resistores estão ligados de maneira equivalente. Se eu montar o circuito desta maneira que eu mostrei aqui, as correntes pelos resistores vão ser as mesmas do que se eu montar deste jeito aqui. É bom que você se convença disso, né? Os resistores estão ligados a pontos eletricamente equivalentes, só que o layout do circuito mudou. Então pode ter fio que exista num que não exista no outro. Então é melhor calcular essas correntes todas e voltar para o circuito original. Uma vez desenhado daquela maneira, então vamos fazer agora mais rapidinho, né? Eu vou associar os resistores em paralelo e obter um circuito equivalente com 3 resistores. Vamos mudar a cor
a cor da caneta, fica a mesma cor que está lá em cima, né? Então eu vou desenhar o mesmo circuito, mas agora eu vou trocar os resistores em paralelo pelo resistor equivalente. Lá em cima, 6 em paralelo com 3, manjado, 2K. E lá embaixo eu tenho 3 resistores de 6, os 3 em paralelo. A resistência equivalente é 1/3, né? Vai ficar 3 vezes menor. Ou se quiser, associa 2 a 2. 6 em paralelo com 6 dá 3, em paralelo com 6 dá 2. Dá 1/3 do resistor. Os 3 são iguais, então vai dar um outro resistor de 2K aqui. Vamos marcar agora o que é que permaneceu quando eu fiz essa transformação. O que é que não mudou? A corrente 1 não muda. E os potenciais, né? O potencial em cima desse resistor de 2K, ou seja, a diferença de potencial, vamos chamar de V1. Este potencial é o mesmo. Este potencial é o mesmo. Vamos chamar de V2. E este potencial também não muda. E a corrente total, a corrente I1, né? Esta corrente aqui também não muda. Agora, resolvo esse circuito, né? Não vou desenhar novamente, porque é mais ou menos óbvio que a corrente I1 é 240 dividido pela soma dos 3 resistores. 240 volts dividido por 4 mais 2, 6 mais 2, 8K. Dá 30, né? 30 miliamperes, porque o resistor está em quilômetro. Bom, sabendo essa corrente 1, eu calculo os 3 potenciais, né, que eu preciso para terminar o exercício. Então, o V1 está em cima desse resistor de 2K, como a corrente é 30, 30 vezes 2, 60 volts. O V2 também, os resistores são iguais, né? Mesma corrente, mesmo potencial. E o resistor de 4K vai ter o dobro do potencial, 120 volts. A soma tem que dar os 240. Muito bem. Passando o V1, o V2 e o V3 para lá, eu calculo todas as correntes agora, né? Então vamos calcular as correntes ali. A corrente I2 é o V2, que é 60 volts, né? Dividido pelo resistor que ele atravessa, que é 6K. 10 miliamperes. A corrente I3 são os mesmos 60 volts, o V2 dividido por 3K. Isto dá 20 miliamperes, né? Nota que a soma tem que dar o I1. Se não der o I1, você errou alguma coisa. E, finalmente, as outras 3 correntes ali de baixo. As 3 são iguais, né? I4, I5 e I6 são é o mesmo valor, porque os resistores são os mesmos, e o V1 é o mesmo para todo mundo. Então, o I4 é igual ao I5, que é igual ao I6. O V1 é 60 volts e o resistor é 6K. Tenho 10 miliamperes. Se eu somar essas 3 correntes, I4, I5 e I6, está dando 30, que é o total I1. Está tudo certinho. Agora, para responder o que ele quer, volte ao circuito original, porque você mudou o layout do circuito, né? Quando você redesenhou o circuito, na verdade verdadeira, você pode até ter mudado um pouco o circuito. O que fica constante, o que fica a mesma coisa, são as diferenças de potencial e a corrente em cada elemento, que eles são ligados a pontos eletricamente equivalentes. Então é melhor voltar ao circuito original e marcar as correntes, que agora a gente já sabe quantos são, né? Vamos começar com ele quer a corrente pelo fio AB, né? Então vamos ver o I2. O I2 deu 10 miliamperes. Eu sei que desce 10 miliamperes por esse resistor de 6K. O I4 é 10 miliamperes. Desce 10 miliamperes por esse resistor aqui. O I5 é 10 miliamperes também. 10 miliamperes. Então já dá para achar o que ele está pedindo, né? Que ele está pedindo. Porque se nesse nó
chega a 10 mA e sai 20, tem que chegar a mais 10 mA. Vamos até o final para conferir se esse 10 mA está correto. O I3 é 20 mA, então chega 20 mA aqui. O I6 é 10 mA, desce 10 mA aqui. Se chega a 20 e desce 10, tem que escapar 10 para cá. Cá, bateu. Tá bom? Então a moral desse exercício é a seguinte, né? Quando você fizer passo a passo, modificar o circuito, quando os resistores estão ligados de maneira meia doida, né, o circuito pode estar sendo modificado. Então, calcula aquilo que é equivalente, aquilo que não varia. Okay? Redesenhou o circuito, ficou mais fácil de ver, né? Porque tem uns que são realmente difíceis de você ver quem que está em paralelo, quem que está em série com quem. Né? Resolve e depois volta ao circuito original para responder o que ele está perguntando. Só por uma observação aqui, para você notar como as coisas podem ficar chatas, né? E complicadinhas. Onde é que estão esses pontos A e B nesse circuito aqui? Tenta fazer para você ver o que vai acontecer. É meio chatinho. Nota que não é, olha, um erro comum é, o ponto A está aqui e o ponto B está aqui. Mas veja bem, nesse circuito aqui, a corrente que passa por este fio, quanto que é o I2? O I2 deu 10, não é? 10 mA. Quanto é que deu o I4? O I4 também é 10. Então não passa a corrente por esse fio, a corrente é zero. Né? Desce 10 mA, continua os 10 para cá, não passa a corrente. Vamos conferir o I3. Quanto que é o I3? É 20 mA. Né? Agora, em cada um desses resistores, passa 10. Passa 10. Tranquilo. Chega a 20, sai 20. Por aqui não passa nada. Então, se você confundir os fios, então esse ponto não é alguma coisa está errada. Ou esse não é o B, ou esse não é o A. Né? Ok? Então, não dá para fazer uma equivalência de todas as ligações que você fez. Tá bom? Ok, ótimo. Na próxima sequência de vídeos, nós vamos começar a examinar os teoremas para resolver circuitos. Quando os circuitos não são muito simples, todos esses que nós fizemos até agora, você resolve colocando um ponto de terra, achando os potenciais, as correntes, ou então associando resistores. Né? Agora, muitos circuitos, nem isso vai resolver. Você precisa de alguma coisa a mais para resolvê-los. É o que nós vamos começar a ver a partir do próximo vídeo.